Boa tarde, paz seja com todos nós. Mais uma semana que estamos aqui na presença de Deus para agradecer a Ele, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar e vamos estudar um pouco a palavra dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui, Pai, para falar do Teu poder, para falar do Teu amor. Dirige, Senhor, o nosso falar. Queima meus lábios, como o Senhor queimou os lábios de Isaías, quando ele profetizou, quando todos os profetas profetizaram no teu nome. O Senhor usou cada um deles, que o Senhor possa usar a minha boca para falar comigo e para falar com cada um que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem a Bíblia aí, acha no livro de Segundo Samuel, capítulo 9, e vamos conversar um pouco sobre esta palavra que o Senhor me deu agorinha. A gente prepara, né? E é Ele que dirige o nosso falar, Ele faz aquilo que Ele quer, né? Graças a Deus por isso, né? Que não é nada decorado, não é nada ensaiado, né? É tudo assim, conforme o Espírito Santo quer dirigir a gente, né? Por isso, às vezes, tem falhas, né, nos vídeos, porque não é ensaiado, não, nada, né? É conforme o Espírito Santo quer falar, a gente fala. Está escrito assim, 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe: o rei, és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Micar, filho de Amiel, em Lodobar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Micar, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Meufibesete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha casa. Glória a Deus, aleluia. Davi tinha feito um propósito junto com Jonatas, né, filho do rei Saul, que se eles chegassem a perecer, tanto Davi quanto ele, quem sobrevivesse era para ajudar a família, né? Porque eles eram muito amigos, né? Eles ficaram muito amigos. E eles fizeram este voto, esta promessa entre eles, esta aliança entre eles. E Jonatã veio a morrer juntamente com Saul, seu pai, o rei Saul, na guerra, né? E Davi podia ter esquecido, né? Porque Jonatã não estava mais ali para ver se Davi ia cumprir ou não o voto que ele fez, né? A aliança que ele tinha feito. Mas Davi não fez isso, né? Davi mandou pedir: existe mais alguém para mim ajudar, para mim usar da benevolência do Senhor para com a casa do rei Saul? E a palavra diz que ele levou o filho de Jonatã, que estava aleijado das duas pernas, né? E levou para comer na mesa dele. E também
deu todas as terras que eram do rei Saul, deu tudo a ele, porque era a herança dele. Como que um filho de Deus deve se portar, né? Olha, Davi, ele era humano, ele tinha muitas falhas, né? Nós sabemos dos erros dele, dos pecados que ele cometeu, né? A Bíblia consta também isso escrito, mas também diz que Davi era segundo o coração de Deus. Por que será? Porque Davi, ele tinha a palavra. E ele, mesmo que não tivesse vivo o amigo dele, né? Mesmo que Jonatas já não estava mais ali entre os vivos, não poderia mais ver se ele ia cumprir a aliança ou não. Era um voto, era uma aliança que ele fez com o próprio Deus. E ele cumpriu com a sua palavra. Nós também não podemos ser diferentes. Nós não devemos pensar nas pessoas ou pensar naquilo que eles vão ver ou não vão ver, mas naquilo que Deus está vendo de nós, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas, dele nós nada podemos esconder. É Deus que conhece o nosso coração, é Deus que sabe de nós, antes de nós abrir nossa boca para dizer uma palavra, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos conhecemos. Então, ele sabe se no nosso coração há humildade, se no nosso coração nós cumprimos com os propósitos que fizemos diante de Deus, com os votos que nós fizemos diante de Deus, né? E Deus, ele muda, inclusive, o nosso nome. Quando nós viemos a ele, ele muda tudo. Ele muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. O Senhor muda. Ele muda, inclusive, o nosso nome. Porque cada nome tem um significado, né? E ele muda. Quem já leu na palavra de Deus e viu que Abrão era Abrão e depois ele mudou o nome para Abraão. E Sara não era Sara, era Sarai. E depois Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E Jacó, nome de Jacó. Depois ele mudou o nome de Jacó. Ele disse: o teu nome será Israel. Ele muda, né? Ele muda para nos abençoar. Ele muda tudo. Tem uma musiquinha que diz assim, ó: quando Deus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda, muda, ele muda tudo. Ele muda. Ele muda o nosso pensar, o nosso agir, porque não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa que era um ex-preso, né, um ex-presidiário, e ele disse: ai, como eu queria trocar meu nome. Eu queria trocar meu nome para limpar o meu nome, porque o meu nome ficou marcado para sempre. Agora eles puxam a minha ficha e ali diz ex-presidiário, né? Mas Deus, ele muda tudo. Quando Deus, ele perdoa nossas falhas, nossos pecados, a palavra de Deus diz que ele apaga tudo e não se lembra mais. Só Deus para fazer isso. Ele não lembra mais daquilo que a gente fez, porque ele perdoou. E ele diz que nós temos que agir assim também. Nós temos que perdoar e esquecer todos os males, as mágoas que pessoas nos causaram. Quando Deus perdoa um presidiário que se arrepende, ou qualquer outra pessoa que faz algo errado, né? Quando ele perdoa, ele esquece. Ele troca até de nome, sim. Ele transforma tudo. Pode acreditar, irmãos, que tem muitas pessoas que não se arrependem. Não tem como Deus esquecer, não tem como Deus perdoar, mas nós precisamos reconhecer nossas falhas, nossos erros, pedir perdão a Ele, se humilhar diante dEle,
para Ele mudar toda a situação, para Ele mudar nossos pensamentos, para Ele mudar o nosso falar, para Ele mudar o nosso fazer. E Ele faz isso por nós, por amor à nossa vida. Então, assim como Davi fez, cumprindo a aliança que ele fez com Jônatan, ajudando o filho de Jônatan, né? Ele cumpriu com a aliança, que nós também não olhamos para o ser humano, mas que nós possamos cumprir com tudo aquilo que nós prometemos para o Senhor, cumprir com o seu propósito, cumprir com os seus mandamentos, cumprir com o seu mandado na nossa vida. Eu disse, até estava comentando, que as pessoas hoje pregam um Deus de amor, um Deus de graça, e Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, mas Ele também é justiça. E nós devemos temer ao nome dEle. As pessoas, muitos não obedecem, não se arrependem dos seus erros e continuam cometendo por falta de temor a Deus. Por falta de olhar assim, a dizer, o meu Deus é poderoso. Ai de mim, se fizer algo que desagrada a Deus. E se fizer que todos os dias eu possa dobrar meu joelho e me reconciliar com o Senhor, pedir que o Espírito Santo interceda por mim diante do Pai, para que o Pai possa me perdoar e me ajudar nas minhas fraquezas. Se nós não agirmos desta forma, irmãos, ai de nós. E o Senhor é aquele que cuida de nós, porque Ele disse também, ai daquele que se levanta contra um ungido de Deus, ai daquele que se levanta contra um escolhido meu. Então vamos vigiar, irmãos, vamos crer, vamos confiar, mas vamos vigiar também. Vamos orar, entregar tudo nas mãos de Deus, para que Deus nesta tarde possa nos ensinar a cumprir com as nossas alianças, com nossos votos que fizemos, com nossos propósitos, e Deus é conosco. Coloque a mão sobre o teu coração e vamos estar orando juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. É o Senhor que nos sustenta todos os segundos da nossa vida. É bom saber que o Senhor fala conosco todos os momentos. Obrigado pela misericórdia, obrigado porque o Senhor colocou amor no nosso coração, humildade, que nós possamos, Senhor, ser como Davi, segundo o teu coração, que nós possa perdoar, que nós possa viver o teu evangelho, não somente falar dele, mas viver o teu evangelho, e que o Senhor, com a sua grandeza, com o seu poder, possa curar as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai. Nós queremos entregar nas tuas mãos as dificuldades financeiras, Pai. Tudo nós queremos entregar nas tuas mãos. O nosso problema na nossa casa, para que o Senhor nos ajude, Pai. Em tudo, Deus. Quero entregar nas tuas mãos, Pai, e confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Não te esqueça, nós temos que nos humilhar diante de Deus, para que Deus nos exalte, para que Deus nos cure, para que Deus manifeste a sua glória na nossa vida, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus.